Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ortografia. Eu me chamo professora Vanessa e hoje nós vamos estudar as regras do uso do hífen. O que é hífen, professora? Hífen é esse tracinho que separa duas palavras. Vocês se lembram da aula passada do substantivo composto, que tem o uso do hífenzinho que eu expliquei para vocês? Então vamos lá. Usa-se hífen após os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pó. Toda vez que você for escrever alguma palavra que sempre tem esses prefixos, lembre-se de colocar o hífenzinho. Exemplo: ex-marido, ex-namorado, ex-vereador, ex-prefeito. Toda vez que tiver essas duas letrinhas aqui, sempre coloca-se o hífen. Sem teto, além mar, pré-escola, recém-casado, recém-nascido, proativo, pós-graduado ou pós-graduação, né? E entre vogais iguais, prestem atenção, toda vez que tiver uma palavra que tiver as vogais iguais, sempre colocam o hífen. Exemplo: anti-inflamatório, olha aqui, ó, e no final e no começo da próxima palavra. Então sempre coloca o hífenzinho para separar. Contra-atacar, olha aqui, ó, a vogalzinha A aqui, então coloca-se o hífen. Micro-ondas, ó, aqui a vogalzinha O, na outra palavra também. Então, quando tiver as vogais iguais na palavra, coloca-se o hífen. Usa-se hífen, palavras compostas por justaposição, que apresentam uma unidade semântica. Vou explicar para vocês o que é justaposição, que não perde o som de nenhuma palavra. Vocês se lembram lá do substantivo composto, que eu falei sobre a justaposição? Unidade semântica quer dizer uma coisa só, uma só palavra, a unidade semântica. Exemplo: segunda-feira é justaposição, segunda-feira, mas que forma só uma palavra, a unidade semântica. Guarda-chuva, a mesma coisa, ó, o hífenzinho aqui, ó, arco-íris, sendo uma justaposição, mas sendo também uma unidade semântica que forma uma só palavra. Entre consoantes iguais, exemplo: interracial, subbibliotecário, superresistente. Olha aqui, ó, as mesmas letrinhas. Quando tiver a mesma consoante, que são iguais, sempre a gente coloca o hífenzinho, tá? Olha, toda vez que tiver, lembrem-se disso. Quando tiver consoantes iguais, né, coloca-se o hífen. É a mesma coisa das vogais iguais, sempre coloca-se o hífen. Atenção, prestem bem atenção. Nos demais casos, não se usa hífen. Exemplo: supermercado, olha, aqui não tá igual. Aqui tem uma letra, que é a letra R, e a letra M. Quando é assim, a gente não usa o hífen. Supermercado, supervalorizado, intermunicipal. Antes de palavras iniciadas por H. Toda vez que tiver uma palavra que inicia com a letra H, sempre coloca-se o hífen. Exemplo: super-homem. Olha o hífenzinho aqui. Olha a letrinha H bem aqui, ó. Anti-higiênico. Olha a letrinha aí, a H. Então, toda vez que tiver a letra H na segunda palavra, sempre coloca-se o hífen. Dando continuação às regras do uso do hífen, agora nós vamos aprender aonde a gente não usa o hífen. Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra começa com uma consoante. Olha, exemplo: auto, peça, viu? Auto termina com uma vogal, peça
começa com uma consoante. A mesma coisa é aqui, ó, semi-novo. O prefixo termina com a letra I e começa a próxima palavra com uma consoante. Ultramoderno, olha a vogalzinha aqui e a consoante. Atenção, vamos prestar atenção, porque com o prefixo vice, sempre usa-se o hífen. Exemplo, vice-prefeito, vice-presidente, vice-rei. Toda vez que for o prefixo vice, sempre coloca-se o hífen. Quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa em vogal, exemplo, imperativo, ó, bem aqui, ó, ativo. Olha a consoante e a vogal. Então não se usa o hífen, né? Ó, interestadual, consoante, vogal. Super interessante, super interessante, consoante, vogal. Em palavras compostas que apresentam elementos de ligação, exemplo, dia a dia, olha o elemento de ligação bem aqui, ó, que é uma preposição. Fim de semana, ó, o elemento de ligação, a preposição. Atenção, prestem atenção. E exceto só duas palavras, né, dois substantivos compostos que tem o elemento de ligação, mas necessita do hífen. Quais são? Cor de rosa e pé de meia, tá? Mesmo tendo o elemento de ligação, que é a preposição de mas, elas precisam do hífen. Entre vogais diferentes, exemplo, autoescola, infraestrutura e semi-analfabeto. Olha aqui as vogais diferentes, auto, escola, viu? Infra, estrutura, semi-analfabeto. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, que é a segunda palavra, começa com R ou S, nesse caso, duplica-se essas letras. Olha bem aqui, ó. Antissocial, duplica-se a letrinha S. A mesma coisa acontece com a letrinha R. Contra-regra, olha a duplicação aqui. Mini-saia, olha a duplicação. Girassol, olha a duplicação do S. Então, toda vez que tiver a letrinha R e a letrinha S, sempre a gente duplica. Observações, prestem bem atenção nessas observações. Com o prefixo sub, usa-se hífen também diante das palavras iniciadas por R. Exemplo, sub-região. Quando tiver esse prefixo sub, que vem a próxima palavra vem com a letra R, sempre usa-se o hífen. Com o prefixo circum e pan, usa-se hífen antes de palavras iniciadas por M e N e vogal. Ó o exemplo aqui, ó, circum, pan. Bem aqui, exemplo, circunnavegação, pan-americano. O prefixo co junta-se com a segunda palavra. Exemplo, cooperador, formando só uma palavra. Coadjuvante. Coordenador, ó, o prefixo coordenador, formando somente uma palavra. Então aqui nós encerramos mais uma aula de ortografia, falando sobre a regra do uso do hífen, né? E eu quero que vocês dêem uma curtida no nosso vídeo,
Assistam o vídeo todo e revisam os conteúdos, tá certo? Um bom estudo!